Você já parou para pensar o que seria do rodeio em touros no Brasil, se não fosse por um homem, um pioneiro, corajoso, teimoso e visionário? Esse homem é o Tião Procópio. Nascido e criado em Paulo de Faria, no interior de São Paulo, cresceu no campo, com aquele cheiro de terra molhada e ao som do berrante tocando entre os pastos. Desde pequeno, o rodeio já corria no sangue. Seu pai e seus tios viviam se desafiando nas montarias. E ele, ainda menino, era desafiado também. Se você ficar nesse animal, você vai ganhar um picolé. E aí já era. A paixão nasceu ali mesmo. Naquela época, os rodeios aconteciam nos circos. Quando os circos chegavam na cidade, chamavam os peões locais ali, quem tivesse coragem de montar nos animais. E lá entre eles estava o Tiãozinho, querendo montar, mesmo sem ter nem 15 anos. Mas no momento que tudo mudou, aconteceu numa dessas festas. Quando chegaram à cidade o cantor Sérgio Reis e o Django, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, trazendo novas técnicas de montarias em sela americana. Uma visão completamente diferente do rodeio. Djangão viu o tamanho do boi e começou a recuar. Dizia, tem que se ter muito estudo, muita preparação, dava uma desculpa atrás da outra. Foi aí que o Tião levantou a mão e disse, eu mudo. E naquele instante, a história do rodeio em touros no Brasil começou a mudar. Django enxergou um talento bruto e fez o convite. Vamos comigo para os Estados Unidos. E foi. Mas quando chegou lá, ele percebeu que o Brasil não sabia nada sobre o verdadeiro rodeio em touros. As esporas erradas, a luva era de pedreiro, com as pontas cortadas, corda, nem se existia uma certa por aqui. Ele foi estudar na Ridley Riding School, lá na Califórnia, e o instrutor dele, o lendário John Davis. Na hora de ensinar a postura correta, as palavras não saíam, né? Por conta de um falar inglês, outro português. Aí o John precisou meter um soco na barriga do Tiãozinho para ajeitar a posição dele. Na escola, todo mundo tinha que montar em 3 touros. O Tião tinha parado nos seus 2 primeiros touros. E aí o John olhou pra ele e disse, agora eu quero ver você parar no melhor touro da história. E não é que o Tião parou nos 3, ele foi campeão da escola. E o primeiro brasileiro a montar na PRCA. Enquanto isso, para se sustentar nos Estados Unidos, ele trabalhava nas companhias de rodeios por lá. Quando venceu o visto, ele voltou pro Brasil. Mas voltou com a ideia na cabeça e os equipamentos na mochila. Trouxe o conhecimento e mais, a vontade de ensinar. Mas aqui só existia montaria em cavalo. Tião pegou os 5 touros que ele tinha e começou a rodar de cidade em cidade, mostrando o que era o verdadeiro rodeio em touros, sem ganhar nada, só gastando. Colorado, no Paraná, inclusive, foi uma das primeiras a dar esse espaço para o Tião. E pouco a pouco, o Brasil foi entendendo. E o rodeio em touros foi conquistando os corações dos brasileiros. Quando o rodeio em touros chegou em Barretos, ainda era uma modalidade muito desacreditada. Enquanto o campeão em cavalo ganhava prêmios grandiosos, várias fortunas, o campeão de Barretos em touros ganhou, por exemplo, uma televisão. Sim! E esse campeão foi inclusive o Tião Procópio, em 1980. Só para registrar, o primeiro campeão de Barretos foi Paulo Schneider, em 1979. A partir dali, o rodeio em touros tomou o Brasil. E os brasileiros tomaram o mundo. Adriano Moraes, Ednei Caminhas, Guilherme Marchi, Renato Nunes, Silvano Alves, Kaique Pacheco, José Vitor Leme, Rafael José de Brito, Cássio Dias. Tudo isso começou com um menino de Paulo de Farias, desafiado por um picolé. Uma curiosidade bacana, Tião Procópio ele participou 2 vezes no desafio em prol do Hospital do Amor de Barretos e encantou a escritora Glória Pérez, tanto que ela chegou a criar a novela América e batizou o principal personagem da novela como Tião e Gino, uma homenagem ao Tião Procópio. Uma curiosidade é que na novela, o Tião e Gino termina casado com a Simone. E na vida real, o Tiãozinho também é casado com a Simone. Tião Procópio, pai de 2 meninas, amigo, mestre, o marido da Simone, é um homem que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo. E sem o Tião, o que seria do rodeio em touros no Brasil? Hein?